E quando a gente está falando de bases de dados, a gente ainda tinha um grande desafio antes dessa explosão da inteligência artificial generativa, que era as grandes bases de dados com a computação em nuvem, você capturava aqui e jogava ela para um servidor em um outro lugar, em um outro país, em um outro continente, e essa relação ela ficava um pouco, né, quem é o responsável daquele dado que você construía. Com a inteligência artificial, você tem uma segunda camada aí que dá uma atrapalhada, porque dependendo do ponto onde a inteligência artificial capturou aquela informação, associou ela entendeu, digamos assim, na base dela, e ele não é mais um dado. Ele é um aprendizado da máquina. Então, eu queria saber, dentro da parte jurídica, como que isso aí veio chacoalhar esses princípios que você falou, né? Esses princípios que foram estabelecidos na LGPD, só que agora a LGPD vai ter que lidar com a inteligência artificial. Bom, Júlio, esse teu questionamento é quase que o questionamento de US$ 1 milhão, mas vamos lá. Mas é super válido ter vindo isso, até porque a gente está aí com o nosso, quer dizer, na União Europeia a gente teve a primeira lei, aí, o IA Act, regulamentando aí sistemas de inteligência artificial, né? Estamos aqui com o nosso PL 2338, né, já a qualquer momento aí, talvez, espero alguns ajustes, né, da parte dele para simplificar, principalmente questões ali de sistemas de risco, mas, assim, ó, a inteligência artificial generativa, ela veio para nos mostrar que as coisas não são tão simples assim. Por quê? Até mesmo se a gente estiver falando, se a gente for trazer a questão de possíveis violações, por exemplo, de direitos autorais por LLMs, né, isso atualmente, esse é um tema assim, ó, de muita complexidade. Tá? Nos Estados Unidos nós estamos tendo assim, ó, eu acho que até a semana passada nós tínhamos 55 ações envolvendo isso. Olha a New York Times contra a OpenAI, né? A União Europeia já começa e o Brasil tem a primeira, que é, se eu não me engano, é o estado puxa, é a Globo, é um desses grandes, eu não vou dizer o nome, mas é um desses grandes players contra a OpenAI. De entretenimento, normalmente que são quem usa esse tipo de produção cultural como ativo. Exatamente. E o que está se discutindo, né? Até que ponto, porque essa informação, digamos assim, uma frase, ela é recebida, ela é transformada em pedacinhos, esses pedacinhos são vetores, aliás, se transformam em tokens, que depois se transformam em vetores, que passam a ter, digamos assim, um grau de probabilidade, e aí já tem o primeiro ponto. Isso é cópia? Isso tem armazenamento? Ou isso é uma abstração? Sim. Entendeu? Então eu só trouxe esse exemplo porque isso também aparece em outras questões que a gente vai ter que enfrentar, como o que tu questionasse, entendeu? Porque antes mesmo da questão da inteligência artificial, já tão, digamos assim, tão robusta como vem crescendo, nós já temos ainda grandes desafios, às vezes com agentes de tratamento na Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, quem é o responsável? A transferência internacional é quem é a conta, a Ecoload? É a empresa que está processando? Ou a empresa que está comprando o espaço, né? Então, assim, ó, isso... e aí a resposta, acho que mais honesta que eu posso te dizer, depende. Aí a gente tem que analisar o caso a caso para poder, inclusive, isso figura como controladoria conjunta, isso é controlador, é operador, então acho que tem aí é aquela... À medida que os dados vão ganhando cada vez mais valor, né, a capacidade de você processar esses volumes absurdos de dados, né, entender para onde quem que vai ser o responsável pela guarda deles enquanto dado específico, porque ainda tem mais isso, que eu acho que também é legal que a lei coloca o que significa um dado específico e o que significa um dado abrangente, né? Que é quando você transforma ele numa estatística. Sim, na realidade, quando na lei, dado pessoal é só aquele que puder identificar uma pessoa, né? Isso é muito aberto, porque, inclusive, se a gente for pensar, às vezes não precisa nem ter um nome para ser um dado pessoal. Se dá com pouco
eu tiver aqui mais pessoas aqui, só tô nesse ambiente, só tem uma pessoa com uma saia bege, uma blusa preta, Isso. Esse e dado alguém vai tem sair que daqui e vai dizer, não precisa dizer meu Marta Leal, a pessoa lá que está de blusa preta e saia Por bege, favor, não saia. já identificou, né? Então, eu acho que nisso a lei até é bem sábia com relação a isso, porque o prejuízo afinal, vem da identificação, né? Mas a estatística, quando ele se transforma em estatística, que ele é um dado anonimizado, ele a lei nem incide sobre ele. Então, só que isso, digamos assim, para políticas, para pesquisa, isso é importante, mas em outras situações a gente. Mas é onde a galera da IA quer bater, né? Quer dizer, não, depois que ele entrou para dentro da inteligência artificial, não tem mais como. Não, eu não estou defendendo, sim, estou levantando. Mas tem o caminho até chegar. Sem dúvida. Porque assim, entendi. Então, até anonimizar, houve um tratamento, Claro. né? E o que foi feito aqui, como foi feito, se teve base legal, se tem finalidade, se a pessoa sabe se era consentimento, se não era consentimento, não, enfim. Esse caminho é shadowbox. Ninguém quer falar como que chega lá, né? E na inteligência artificial pode ser, em alguns casos, eles nem sabem como. Por exemplo, no próprio, um dos maiores desafios que não só eu, né? Muita gente vê na lei aí que busca regular a IA, tanto na União Europeia como aqui, é a questão da explicabilidade. Porque, bacana, a gente espera que seja explicável, mas a gente sabe que existem sistemas por graus de complexidade que não são capazes. Tá? E talvez aí nessas situações, já que se sabe disso, não seria mais coerente ter uma transparência e informar que alguns sistemas não têm condições de serem explicáveis e fica a opção para quem vai interagir com ele ou não. Claro. Né? Então, você decide pessoalmente se você quer.